Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios, e hoje nós vamos falar sobre coisas difíceis. É um conceito um pouquinho delicado da gente estar falando sobre coisas difíceis, porque às vezes o que é difícil para um não é necessariamente difícil para o outro, né? A gente tem pessoas que acham difícil passar no concurso público, assim como tem gente que acha difícil ter um filho, tem gente que acha difícil abrir uma empresa, às vezes se dedicar a um esporte, de fato ter um destaque ou ganhar numa competição. Então, o difícil ele é extremamente relativo, a forma como a gente enxerga as coisas. E falando do mundo empreendedor, do mundo empresarial, existe uma série de coisas difíceis que a gente vivencia nas empresas. É difícil a gente manter a qualidade do nosso produto, é difícil às vezes a gente gerenciar a equipe, é difícil a gente manter o caixa da empresa em dia, pagar contas, receber contas, é difícil a gente saber como se posicionar no mercado, ter um marketing efetivo. Então, nós como empreendedores, a gente passa por uma série de dificuldades no dia a dia das nossas empresas, mas a forma como a gente olha para tudo isso faz toda a diferença. Para algumas pessoas, às vezes, algo é difícil e para outras nem tanto, Então, quando a gente consegue definir as ações que a gente vai ter em relação àquele sacrifício que a gente vai estar passando, a gente enxerga de uma maneira muito mais leve. Então, se a gente percebe que eu vou ter uma vitória, eu vou ter pessoas me aplaudindo, eu vou ter um benefício pessoal de estar me dedicando a determinado esporte, eu vou acordar todo dia de manhã e vou sair, vou correr, ou eu vou jogar tênis, ou eu vou jogar futebol, enfim, a gente vai se dedicar com muito amor, a gente vai fazer uma dieta sem pesar, porque a gente quer chegar no peso certo para que a gente tenha um desempenho maior nesse esporte, da mesma forma nas nossas empresas. Então, às vezes, as pessoas olham e acham que os empresários são, nossa, empresário tem muitas vantagens, todo mundo quer ser empresário, até virar e, de fato, perceber que, às vezes, acaba trabalhando muito mais do que se ele fosse funcionário. Que o fato de a gente ter que se preocupar com as contas que a gente tem para pagar ou aquilo que a gente deixou de receber, nos tira o sono e muitas vezes isso acaba, meu Deus, será que vale a pena tudo isso? Mas quando a gente for pensar em passar na frente do nosso negócio, chegar na empresa, ver a quantidade de pessoas que a gente beneficia, que estão satisfeitas com o nosso produto, ou as pessoas que estão trabalhando conosco e que têm um salário para levar para casa, o dinheiro para pagar o aluguel, para dar o alimento para a família, tudo isso vale muito a pena, Então a gente vai falar sobre as coisas que são difíceis, mas que elas têm valor para a gente e que na realidade a gente pode torná-las mais fáceis. Nós fomos desenhados para realizar coisas difíceis? Sim, nós fomos. Inclusive, se a gente for pensar nos grandes cientistas, que eles vão lá e descobrem coisas maravilhosas, e a gente está no momento de expectativa em relação à vacina do Covid. Se nós formos pensar nas pessoas que criam novas tecnologias, ou nas pessoas que criam medicações, os médicos que fazem uma cirurgia lá, extraordinária e salvam uma vida. Enfim, tem uma série de coisas difíceis que as pessoas fazem e que muitas vezes a gente faz e não se dá conta disso. E essas pessoas que fazem coisas extraordinárias, elas não são diferentes da gente. Na verdade, o que elas tiveram? Uma capacitação técnica e um treinamento para que aquilo virasse rotina. Se for perguntar para um médico cirurgião se é difícil fazer cirurgia, ele vai dizer que não, porque ele está há anos fazendo aquilo. Se a gente for perguntar para um piloto de avião se é difícil pilotar um avião, ele vai dizer que não, ele estudou para aquilo, ele está há anos praticando aquilo. Da mesma forma no mundo empresarial, Se a gente olhar de uma forma parece difícil, e às vezes a gente até subestima algumas coisas, mas se a gente tiver o caminho certo para que as coisas aconteçam, tem uma metodologia, uma forma de desenhar o negócio, de gerenciar a empresa diferente, a gente vai perceber que não é tão pesado assim, que a gente consegue sim. Porque aquelas pessoas, elas não são extraterrestres, elas não são pessoas com uma capacidade dotada intelectual muito maior do que a gente. Só que elas tiveram o caminho certo, Elas tinham uma escada para subir, um degrauzinho de cada vez até o objetivo que elas tinham. Então, o que a gente precisa se preocupar? Na verdade, nós temos duas coisas dentro da gente que elas vivem lutando, Eu brinco que são os lobinhos que ficam aqui do nosso lado. Tem gente que vai dizer assim, é o anjinho e é o diabinho. Ou então pode ser o lobo bom ou o lobo mau, que eles vêm soprar no nosso ouvido para dizer, olha, você tem medo de abrir uma empresa porque você pode passar por dificuldade. Você tem medo de contratar pessoas
porque elas podem te deixar na mão. Você tem medo de fazer um produto porque pode não satisfazer o cliente. Você tem medo de, às vezes, se capacitar ou capacitar a sua equipe porque pode, né, um concorrente roubar, enfim, ou de não ser a coisa certa. Assim como tem o lado da coragem que vai dizer, nossa, vamos lá, vamos contratar mais pessoas para que você tenha abraço, mais gente para fazer o negócio crescer. Vamos investir no produto, ter o melhor produto, porque os clientes vão reconhecer isso e vão valorizar. Então a gente tem o medo e a coragem o tempo inteiro se enfrentando. E qual deles que a gente alimenta? A gente pode alimentar o medo, ficar receoso e não realizar nada. Inclusive tem uma frase que eu gosto bastante, né, que você pode correr atrás dos seus sonhos, ou você pode ser contratado por alguém que correu atrás dos sonhos e você ir lá realizar junto com ele. Então a gente tem uma série de dificuldades que a gente vai passar, mas se a gente tem um objetivo, um sonho lá na frente, a gente vai dar um jeito. Eu tenho certeza que os grandes jogadores, os grandes atletas de uma maneira geral, né, vão pensar nos jogadores de futebol. Às vezes parece meio injusto eles terem um destaque, eles têm o salário que eles recebem, mas vocês já passaram para pensar na quantidade de coisa que eles abriram mão para se tornar um jogador de futebol? Muitas vezes eles abriram mão de estar com a família, porque eles têm que viajar e morar fora. Eles abriram mão de fazer festa, de tomar uma cervejinha com os amigos, porque eles têm que manter, né, a parte física. Ou às vezes pensar nessas modelos famosas que tem também, que às vezes elas não podem comer o chocolatinho ali da sobremesa depois do almoço, porque elas têm que manter o corpo lindo e maravilhoso, né? Da mesma maneira, o empresário. Às vezes ele tem que abrir mão de comprar a própria casa, trocar de carro, porque ele tem que botar dinheiro na empresa, às vezes ele tem que deixar a família de lado, porque ele tem que trabalhar até mais tarde, ou às vezes no final de semana. Mas se a gente conseguir enxergar o valor dessas coisas e simplificá-las, a gente vai ter um resultado muito melhor. E o que a gente vai ganhar com tudo isso? É muito pessoal, né? Porque se a gente for falar de sucesso, o sucesso ele é extremamente relativo. Para algumas pessoas, às vezes, ter sucesso é ter dinheiro. Para outras pessoas, ter sucesso é ser reconhecido na cidade ou a nível, né, regional, estadual, Brasil, ou mesmo, quem sabe, internacional. Para outras pessoas é ter paz. Para outras pessoas é conseguir dar uma boa estrutura para a família. Para outras pessoas é ser reconhecido, às vezes, dando uma entrevista num rádio, numa televisão, num jornal. Então, é muito subjetivo a questão do sucesso. Isso cada um vai conseguir olhar para si e dizer o que é importante para mim, o que eu quero como objetivo e como é que eu vou correr atrás de tudo isso e o quanto eu vou deixar de difícil ou fácil esse caminho. Se a gente for pensar, né, as pessoas que às vezes sobem uma determinada montanha, tem N montanhas espalhadas pelo mundo, né, que os alpinistas, os que gostam de escalar montanhas, eles vão lá e se arriscam para estar subindo uma montanha. E muitas vezes existe a questão histórica de que tantas pessoas já morreram subindo aquela montanha e mesmo assim os que querem isso como um objetivo, têm esse sonho, eles vão lá e eles fazem acontecer, arriscando a própria vida literalmente. Mas já pensaram também na realização, no quanto eles estão satisfeitos quando eles sobem no topo da montanha, eles chegaram lá, bom, eu consegui alcançar o meu objetivo, eu consegui controlar a minha respiração, eu soube controlar o meu peso, eu tive um esforço físico, né, minha musculatura estava preparada para isso. Então, quando a gente pensa dentro da empresa, não é diferente. É um objetivo que a gente tem, é uma escalada que a gente vai subir, muitas vezes a gente está lá subindo, escalando e a gente resbala, cai, volta para o mesmo lugar, mas a gente, em determinado momento, a gente vai alcançar isso que a gente quer, as nossas metas, né? E como é que a gente faz tudo isso, né? A maioria de nós se preocupa muito com o pensar, com a forma como a gente, o tempo inteiro planejando, mas às vezes acaba esquecendo de executar. Então eu diria, e mesmo como uma pessoa que trabalha, né, há 11 anos com planejamento estratégico, que planejar sim é muito importante. A gente colocar as coisas no papel, a gente conversar com as pessoas que nos cercam, né, a nossa família, os colaboradores, amigos, as pessoas que estão inseridas no meio, para a gente colocar isso tudo no papel, porque faz toda a diferença tirar da cabeça e botar no papel, clarear as ideias. Mas tão importante quanto pensar é agir. É dar o primeiro passo, né? Ter a atitude, a proatividade em fazer a coisa acontecer. Às vezes a gente se arrisca, né? Tem a questão do teste, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, volta, tenta fazer diferente, mas o importante é botar a mão na massa.
E nesse sentido, nós pensamos em 4 itens que entendemos que não podem faltar num bom empreendedor. Aquele empreendedor que quer que as coisas funcionem de uma maneira diferente, mais leve, né? Sem que a empresa pese sobre os seus ombros, né? Isso se torne um fardo. E nós colocamos, primeiro desses tripé, eu diria que pode ser como se a gente estivesse pensando numa cadeira, né? A cadeira, para ficar de pé, ela precisa das 4 pernas da cadeira, das 4 partes. E aqui a gente não vai falar diferente. Então, o primeiro tripé que a gente precisa é o foco. O que você quer para o seu negócio? O que você quer nesse momento, ou que a gente precisa olhar e dizer a direção é essa? A mesma coisa que um piloto de avião. Para onde ele vai? Né? Ele vai sair de tal lugar para tal lugar. Ele tem um foco, ele tem um destino. Depois, nós temos a questão das prioridades. Bom, dentro desse foco que eu quero, o que eu tenho que fazer primeiro? Ah, meu Deus, eu tenho uma lista de coisas que precisam ser feitas para o negócio decolar. Beleza, mas quais são as prioridades? Quais são as mais importantes? Você pode listar todas as tarefas, inclusive depois a gente vai falar sobre dicas de produtividade, algumas coisas tecnológicas que nos ajudam nesse sentido. Mas é importante, se você preferir, bota num papel, pega papel e caneta, uma agendinha e coloca lá. Pode listar tantas quantas forem necessário, mas estabelece as prioridades, as primeiras que têm que ser feitas para que a gente consiga saber quais são as primeiras coisas que a gente tem que fazer para que o negócio decole. Vamos lá. Quando a gente chega num hospital para ser atendido, na maioria dos lugares, a gente tem lá uma tabelinha, né, da emergência falando, né, quais são os primeiros, o que é urgente, o que é emergente, o que pode aguardar. Cada um, inclusive, recebe uma pulseirinha com cores. Então, vamos pensar nesse sentido, né? O que eu preciso fazer, como se eu fosse um médico, né, para não deixar morrer alguém? É o cara que foi atropelado e está lá com uma parte do corpo. Bom, é isso aqui que eu vou fazer. Ah, mas depois eu vou fazer o quê? Eu vou atender aquela pessoa que está doente, que está com febre. Depois eu vou atender aquele outro que está gripado. Quem sabe depois eu vou atender o cara que está com a dor de barriga. Na empresa não é diferente. A gente também vai conseguir estabelecer as prioridades, aquilo que eu vou ter que fazer primeiro e o que vai ser na sequência, aquilo que pode esperar. Depois nós temos a questão do passo a passo. Bom, para tudo na vida a gente precisa de uma receita. Vamos pensar na receita do bolo, né? Para que a gente faça um bom bolo, a gente precisa de uma boa receita. Para que a gente faça a empresa funcionar, a gente também precisa de receita. A gente precisa estabelecer qual o primeiro passo que precisa ser tomado pela gente ou pela equipe que está trabalhando com a gente e estabelecer um padrão. Vamos dar um exemplo assim bem simples. Acredito que todo mundo conheça o McDonald's. Então, se a gente não tivesse um padrão estabelecido na rede e na franquia McDonald's, o McDonald's que a gente come aqui no Brasil seria totalmente do McDonald's dos Estados Unidos. E não é. O McDonald's que a gente come aqui é exatamente igual dos Estados Unidos, que é igual que tem na Europa, que é igual que tem no Japão. Porque eles têm a receita. E é isso aqui que a gente está falando. Vamos determinar o passo a passo e padronizar as coisas, para que a gente consiga entregar mais qualidade para o cliente, a gente consiga estabelecer os custos do negócio, a gente consiga treinar as pessoas envolvidas. E por fim, a gente vai falar de uma palavrinha que eu entendo que talvez seja a mais importante de tudo isso, que é a disciplina. É muito importante que a gente pense de uma forma que a gente consiga fazer as coisas com disciplina no dia a dia para que elas tenham uma constância. Jamais o cara vai ser o melhor jogador de futebol do mundo se ele não tiver disciplina para ir para o treino, se ele não tiver disciplina para se alimentar, para fazer os exercícios para reforçar a estrutura física, né, para estar no horário do jogo, enfim. Da mesma forma dentro da empresa, se a gente não tiver disciplina para organizar as coisas dentro da empresa e seguir os padrões de gestão, as boas práticas de gestão dentro do negócio, ele nunca vai funcionar como a gente gostaria. Então, são 4 pilares, os 4 pezinhos da cadeira, que se um deles falhar, se um deles tiver capenga e quebrar, os outros acabam ficando comprometidos. Então, são coisas simples que a gente consegue executar no dia a dia da empresa e que trazem muito resultado. Hoje era isso. Até a próxima!